Existem poucas coisas mais terríveis do que encontrar no mar um navio abandonado. De dia, o perigo é menor. Mas à noite, o navio não é visto na escuridão e navega tão silencioso que não se ouve sua chegada. E então, o choque. Esses navios abandonados navegam a favor das correntes ou do vento se estiverem com as velas soltas. E percorrem assim os mares, sem rumo algum, por qualquer caminho que for levado. Não são poucos os barcos que um belo dia não chegaram ao porto, depois de tropeçarem ao seu caminho com um desses barcos silenciosos que viajam por conta própria. Às vezes, por sorte, as correntes podem levá-los para os mares de Sargaço. Lá eles ficam, presos, imóveis, até começarem a se desfazer. E chegam, a cada dia, ocupando seu lugar em silêncio, de maneira calma e fúnebre. O principal motivo desses abandonos de barco geralmente são tempestades ou incêndios que os deixam assim, à deriva, feito esqueletos errantes. Mas existem outras causas singulares para esses abandonos de navio, na qual se inclui o navio Maria Margarida, que zarpou de Nova York no dia 24 de agosto de 1903 e que no dia 26 de manhã comunicou-se com um navio de guerra. E tudo ia muito bem. 4 horas mais tarde, tentaram novamente comunicação e não houve nenhuma resposta. Então, enviaram uma pequena embarcação a remo que abordou o Maria Margarida. E quando chegaram no barco, não tinha ninguém. As camisetas dos marinheiros secavam na proa. O fogão ainda estava aceso. Uma máquina de costura tinha uma agulha suspensa sobre a roupa rasgada, como se tudo tivesse sido deixado ali minutos antes. Não tinha o menor sinal de luta nem de pânico. Tudo estava na mais perfeita ordem. O que tinha acontecido ali? Não muito tempo depois, nos mares do norte, um navio que navegava com sua tripulação seguindo o vento, viu, numa certa distância, uma embarcação que parecia abandonada. Este singular aspecto de abandono não engana num barco. É claro que isso chamou muita atenção da tripulação, então eles começaram a reduzir a velocidade sem tirar os olhos dele. Ancoraram numa certa distância e alguns homens entraram no bote e remaram até o navio abandonado. E quando chegaram lá, não encontraram ninguém. Mas tudo estava na mais perfeita ordem. E a última anotação no diário de bordo datava de 4 dias antes. Decidiram então que 8 dos homens que estavam ali ficariam a bordo do barco abandonado. E assim viajariam em comboio. Navegaram pelo resto do dia. E quando a noite começou a chegar, o barco, conduzido pelos 8 homens, se adiantou um pouco e ficou um pouco à frente. Quando o dia amanheceu, o navio foi alcançado, mas não viram ninguém na ponte de comando, não ouviram barulho nenhum e não viram ninguém andando de um lado para o outro, trabalhando, caminhando, nada. O convés estava vazio. Chamaram, assobiaram, soaram cornetas, nada, nenhuma resposta. Pegaram um bote, remaram até lá. E quando chegaram, procuraram por todos os cantos, em vão. Todos tinham desaparecido. E nenhum objeto estava fora do lugar. O mar estava absolutamente calmo, liso, tranquilo. E na cozinha ainda fervia uma panela com batatas.
Eu sei que vocês vão entender que o terror supersticioso daquela gente chegou ao máximo. Pensaram em todo tipo de assombração, maldição, monstros do mar, águias carnívoras, mas nenhuma explicação parecia suficiente. E depois de algum tempo, 6 dos que estavam lá se propuseram a tomar a embarcação de novo vazia, para, quem sabe, entender o que tinha acontecido. Assim chegaram a bordo e decidiram beber, para aliviar as preocupações. Se sentaram em círculo e logo vários já estavam até cantando. Chegou o meio-dia, passou a sesta e às 4 da tarde a brisa mudou e as velas caíram. O marinheiro se aproximou da borda e olhou o mar. Um se sentou num cabo enrolado e tirou a camisa para remendá-la. Um momento depois, ele pareceu se esquecer do que estava fazendo e o seu olhar se perdeu. Ele largou a camisa e, ainda com um olhar perdido, se atirou na água e foi afundando como uma pedra até desaparecer na escuridão das profundezas. Quando ouviram o barulho da água, os outros marinheiros se viraram, intrigados com o barulho, mas logo voltaram para o que estavam fazendo. E logo depois, outro se levantou, se espreguiçou, caminhou, esfregando os olhos e se jogou na água. E o mesmo aconteceu. Todos olharam, mas pareceram se esquecer. Logo em seguida, o velho marinheiro, com as mãos no bolso, depois de um longo tempo olhando para o vazio, deixou seu corpo cair na água. Os 3 que sobraram se aproximaram e viram o redemoinho que fazia aquele corpo que afundava. Um se deitou no convés, parecia cansado. Os outros 2 também se jogaram e desapareceram no mar. E no final da tarde, o último se levantou do convés, arrumou a roupa, afastou o cabelo dos olhos, caminhou meio sonolento e se atirou na água. Todos, sem saber o que estavam fazendo, tinham se atirado no mar, envolvidos num sonambulismo doentio que flutuava pelo barco. Quando um se atirava na água, os outros se viravam, momentaneamente preocupados, como se recordassem de alguma coisa, mas esqueciam logo em seguida. E assim desapareciam todos os que andavam naquele navio. Ninguém nunca voltou para contar o que acontecia lá e nunca nenhum corpo foi encontrado. E os aflitos, que ainda esperavam a volta dos desaparecidos, nunca souberam da existência do navio suicida. Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar.